Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades, que tem inclusive o patrocínio da Bradimex, a principal associação que representa as distribuidoras especializadas nesse segmento. E hoje eu estou com um convidado super especial, Rodrigo Amedi, né? É conhecidíssimo no mercado como um dos diretores da Drogaria Venâncio. Aí a gente se pergunta, né, o que uma rede de farmácias está fazendo no Panorama Talks, né? Mas tem tudo a ver, tem muita sinergia, porque a Venâncio também milita, né, o grupo também milita em uma outra área, justamente a distribuição de medicamentos de especialidades por meio da Hospinova ou Hospinova? Corrija, Rodrigo. Hospinova. Hospinova mesmo, legal. E é interessante, né, a gente, né, trazer para o nosso público um pouquinho de conhecimentos e tendências sobre esse mercado, porque você tem grandes redes como a Hidrogazil, como a Nicei, também enveredando por essa área, e com a Venâncio não é diferente. Então, o Rodrigo vai nos passar uma posição geral na condição de diretor executivo da Hospinova e vai falar um pouquinho sobre esse mercado aí para a gente. Rodrigo, mais uma vez aí, seja bem-vindo ao Panorama Talks e estou curioso, tá? Não só o Leandro Luiz está curioso para saber um pouco mais sobre esse investimento, mas também o nosso público. Conta para a gente um pouco mais sobre a inspiração que motivou a Hospinova enfim, o momento atual da empresa. Conselheiro, primeiramente, assim, agradeço demais à Bradimex e a você pelo convite. Para mim é uma honra e um grande prazer estar aqui um pouquinho mais falando desse grupo, do nosso grupo Venâncio e Hospinova. Espero aí ter um bate-papo bem esclarecedor e com muito bom humor e alegria, que é uma das coisas que permeia aqui as nossas decisões. Afinal de contas, estamos lidando com a saúde dos outros, temos que ter a seriedade de lidar com a saúde, mas nunca podemos perder o otimismo de esperar sempre o melhor resultado, principalmente quando se trata de saúde, não é verdade? Bom, enfim, falando um pouquinho do grupo, assim, na verdade, eu sou segunda geração, como vocês sabem, o grupo é um grupo familiar. Eu tenho meu pai, Armando Amedi, como atual presidente e fundador do grupo, né? E eu acho que eu posso dizer, sem risco nenhum, que nós fomos a primeira rede varejista a ser totalmente verticalizada ao atendimento ao cliente. O que eu quero dizer com isso? A gente atende ao cliente pessoa física, aquele que está comprando um Tilenol, uma aspirina e etc. Como sempre atendemos a hospitais e sempre atendemos os produtos especiais, né? Produtos de mais alto custo, de mais difícil acesso. Esse sempre foi algo que permeou a Venâncio desde sua fundação, há 45 anos atrás, né? Quando eu comecei a trabalhar no grupo ainda muito jovem, eu mesmo botava mercadoria dentro do carro para levar para o hospital, casa de saúde, etc. Né? Naquela época, era uma loja só, ainda éramos um grupo pequeno aqui do Rio de Janeiro, mas já tínhamos sempre no sangue o viés hospitalar. Né? Com o passar dos anos, é claro, essa linha foi se desenvolvendo cada vez mais, né? Até que surgiu um momento em que a própria indústria farmacêutica, né, os próprios stakeholders ao nosso redor, falaram, olha, vocês têm que separar os negócios, não dá para viver tudo da mesma coisa, não dá para você comprar o anestésico junto com a aspirina, junto com o antibiótico oral e etc. E aí montamos a Hospinova. Já tem 10 anos que montamos a Hospinova, né? É um braço do grupo que hoje representa próximo a 25% do faturamento do grupo todo. Né? Os outros 75, 77 é o varejo, e que nos dá muito orgulho, que cresce 2 dígitos a cada ano. Né? 2 dígitos altos, temos crescido entre 20% e 30% por ano. A passos largos, a gente sabe que ainda tem muito a se desenvolver, né? Hoje estamos muito presentes na região sudeste, mas já temos contratos com o Nordeste, já temos contratos com o Sul, já temos representantes no Centro-Oeste. Então, assim, temos muito a desenvolver ainda a Hospinova, muito caminho pela frente, mas estamos muito felizes com os resultados. Legal, Rodrigo. E, bom, você já deu a deixa, né, para a segunda pergunta. É bom isso, porque a gente está falando também, né, diga-se de passagem, com um diretor de comunicação da Bradimex, né? Ele também faz parte do quadro diretivo da entidade e de Isso. comunicação ele entende.
Mas eu acho que é interessante você citar, né? Eu acho que é legal para que o nosso leitor entenda. Óbvio, a gente está falando de grupos que de alguma forma têm o mesmo DNA, né? Saúde, né? Levar tratamentos e acesso clínico ao pacientes de todo o Brasil, né? Mas é óbvio que são modelos completamente diferentes, né? Propostas diferentes. Mas queria entender um pouquinho, né? Entre a gestão do medicamento trivial, do OTC, do medicamento mais generalizado, digamos assim, em comparação com o medicamento especial. Que peculiaridades você apontaria aí como mais desafiadoras, né, para a operação e que, né, distinguem os dois grupos, as duas empresas? Assim, primeiramente, assim, a seriedade com que a gente trata os dois casos é praticamente o mesmo, né? O cliente tem que ser bem atendido, não importa quem ele seja ou a criticidade da situação dele. É claro que em muitas situações, né, principalmente se tratando de produtos especiais, tem preconizações da indústria farmacêutica em que nós temos que seguir à risca para manter a estabilidade do produto, para que o produto chegue na ponta, muitas vezes um paciente acamado em UTI, em CTI, que vai salvar a vida dele. Então, é claro que a criticidade da uma operação hospitalar de produtos especiais é muito mais urgente que a criticidade, né, e muito mais complexa que a criticidade de um produto anti-inflamatório ou analgésico que vai chegar na ponta nas farmácias, né? Para isso, é claro que nós temos uma equipe completamente especializada de farmacêuticos, né? É claro que toda a parte de cadeia fria é uma coisa que estamos sempre buscando, né, como atender melhor. Vivemos num país tropical, né? E produtos especiais, em sua maior parte de cadeia fria, requer um cuidado especial, principalmente se tratando de Brasil, né? E com dimensões continentais, né? Então, assim, a gente sai muitas vezes daqui do Rio de Janeiro, do nosso CD de Minas, do nosso CD do Espírito Santo, para entregar no norte e nordeste do país, né? Então, eu tenho que ter, assim, é claro que um processo que atenda essas 48 horas, 72, muitas vezes, para que o produto chegue íntegro e rápido na mão do paciente, a tempo hábil do médico aplicar e salvar a vida daquele paciente ou administrar da melhor forma possível para a sua saúde. Então, existe sim diferenças, principalmente no processos de entrega, nos processos de atenção e acompanhamento desta mercadoria até a mão do cliente, devido à criticidade da situação. Mas, quanto à seriedade do processo em si, né, a gente encara tanto a Venâncio quanto a Spinova com a mesma seriedade e com o mesmo empenho de atender 100% ao desejo do cliente, né? Então, assim, o que nós queremos como grupo é, seja você um cliente Venâncio que está indo na loja, seja você um hospital, seja você um governo, um médico ou uma clínica, a gente quer atender você aonde quer que você esteja e da melhor forma possível. Essa é a nossa visão. E aí o desafio logístico, né, acaba sendo extremamente, né, representativo, né? E agora eu queria entender um pouquinho em relação à interação com os clientes. No caso da Ospinova, vocês atendem prioritariamente o canal privado? Existe também um atendimento a hospitais públicos? Hoje, mais ou menos, a gente pode estimar uma proporção aí de representatividade entre Pode. dois canais? Hoje, 25% da nossa operação é canal público, né? E os divididos aí, os outros 75%, mais ou menos, entre hospitais e clínicas e operadores de saúde. E ainda temos uma operação de delivery de produtos especiais dentro da Hospital, que representa algo em torno de 15% também, em que a gente atua entregando direto nas clínicas ou médicos que necessitam desse produto. E o objetivo disso, você falou muito bem da operação logística, porque, na verdade, assim, nós da Bradmex temos o intuito de ser o melhor elo, né? Esse é até uma das visões que nós temos aqui, tanto na Venâncio quanto no Spinova,
né? E a gente brinca que a gente não quer ser o maior, mas a gente quer ser o melhor elo entre a indústria e o consumidor. Por que é entre a indústria e esse consumidor? Porque esse consumidor ele pode ser um hospital, ele pode ser um governo, ele pode ser um cliente, e o importante é que a indústria fez um trabalho de pesquisa, desenvolvimento, propagação, padronização, inclusive treinamento de como utilizar o produto, como não utilizar, seja ele utilizado por um enfermeiro, por um médico, um CTI, etc. E a nossa função é que esse elo, essa última linha do elo, aconteça da melhor forma possível, né? E essa é a grande responsabilidade hoje do nosso setor perante a indústria, perante o consumidor, perante o cliente, perante todo mundo que vai utilizar aquele produto. Então, nós estamos a todo tempo em parceria aí com a indústria farmacêutica, tentando buscar as melhores formas de atender às demandas que chegam até nós. E não é fácil, né? A gente sabe que tem uma operação muito complexa, né? Mas a gente tem desafios, né? Eu acho que é interessante também, Rodrigo, olhando pela tua participação na Bradmex, pelo teu convívio, e até pela nossa experiência, a gente se faz sempre a seguinte pergunta, né? Quais os principais gargalos, tá? São muitos. A gente sabe que existe um fator tributário, fator logístico, as dimensões continentais do nosso país, mas analisando hoje o mercado de distribuição, né? Como é que você vê o que falta ainda para o mercado realmente? O mercado, claramente, a gente vem observando, ele se desenvolve, ele procura trabalhar por meio de ferramentas, tecnologias, né, inteligência logística, né, trabalhar formas de atenuar essa realidade, mas a gente sabe que existem barreiras, né? Eu queria que você fizesse uma análise aí breve sobre que pode, né, o que pode ajudar o mercado a ganhar velocidade e relevância. As barreiras do setor de distribuição são muitas, né? Assim, sem dúvida, quando a gente fala em distribuição, falando em Brasil, medicamentos, etc., como a gente falou anteriormente, assim, sem dúvida nenhuma, a maior complexidade é a operação logística. E eu acho que a Bradmex, como um todo, cada vez, não só o Spinova, mas eu vou dizer todos os meus pares, têm se especializado cada vez mais nisso. Eu acho que estamos sim preparados para atender a 100% da demanda que tem vindo até nós, né? Agora, existem uma situação de governo também, de mudanças de procedimentos e normas e condutas e etc., que temos que estar sempre fortemente, como posso dizer, próximos a essas mudanças, para que, em conjunto com o governo, a gente ache a melhor saída em prol da saúde, né? Muitas vezes, a gente vê notícias em jornais e etc., inesperadas, que às vezes assim, nem a indústria, nem a Bradmex, nem Sindusfarma, nem ninguém está tão próximo ali para ajudar a trilhar o melhor caminho em prol do consumidor, e a gente acaba, às vezes, perdendo tempo. Assim, é importantíssimo essa proximidade entre todos os setores, pensando sempre, em último caso, no bem-estar do paciente, na melhor entrega do produto, na melhor entrega, no final das contas, da saúde na mão do paciente. Isso, né? A gente sabe que esse é o principal objetivo, né? No fim, Isso. é o que toda a cadeia acaba, né, demandando, né? Mas para a gente arrematar um pouquinho, entender um pouquinho essa tendência também é legal esse caminho, né? Quer dizer, não é novo, evidentemente, você mesmo disse, né? A Venus já vem trilhando aí um caminho voltado também para essa área de especialidades, mas outras redes também enveredaram por essa operação. Você acha que isso tende a acontecer com mais frequência? Você acha que pode ser um caminho interessante, né? A julgar considerando aqui a minha opinião, né? Mas a julgar que redes do varejo farmacêutico têm um conhecimento, né, pleno do cliente, tem uma dimensão mais, né, mais clara do que é esse cliente e, de repente, levar esse know-how para especialidades pode ajudar? Eu acho o seguinte, cada vez mais, assim, a gente tem visto isso em todas as apresentações de mercado, cada vez mais serão lançados produtos de alta tecnologia e de ponta para o paciente, né? A medicina tem se desenvolvido assim,
muito rápido, isso é muito bom para a população mundial, de forma como um todo, né? A gente vê a velocidade que hoje a gente teve no Covid, aí, que se lançou uma vacina, né? Algo nunca visto antes. Então, isso é sempre salutar para todos. Novos produtos vão ser desenvolvidos, novas tecnologias vão ser desenvolvidas, e acredito até que novos serviços para a área de saúde vão ser desenvolvidos e surgidos também. E é claro que uma rede varejista, como a Venâncio e outras que estão por aí, pela capilaridade, ajudam no acesso ao cliente, né? O que a gente está vendo no setor de vacinas, a Venâncio já está fazendo vacinação em massa, agora com uma pandemia, com a dengue se alastrando aí pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, a gente vacinou boa parte da população carioca. Infelizmente, agora teve uma falta de vacinas em que a Takeda teve que virar o seu estoque totalmente para o governo, para que o governo faça a vacinação em massa. Mas vacinamos boa parte da população carioca, acho que foi um recorde de vacinação na rede. Então, assim, essa capilaridade, essa facilidade ao acesso, eu acho que a gente vai cada vez ver mais o varejo ou as redes capilares, né, como o Venâncio e como outros que já compõem a Abradimex através dos seus braços hospitalares, a desenvolverem o atendimento de produtos especiais dentro da farmácia. A gente já atende produtos especiais dentro da farmácia já há algum tempo, muitas vezes para tirar dúvida, como é que eu reconstituo essa ampola, como é que eu aplico essa caneta, como é que eu faço essa coisa. Muitas vezes em que o médico perde seu tempo de consultório ali, ou a enfermeira perde seu tempo de consultório, ou às vezes ele vai para casa com a prescrição, chega a medicação na casa dele, ele falou, poxa, e agora? Eu nunca vi esse dispositivo, nunca vi esse device, como é que eu utilizo isso? Então, a Venâncio sempre teve portas abertas, não só para os produtos comprados na Venâncio, como para os produtos comprados fora da Venâncio, como serviço farmacêutico de atendimento a esse tipo de população, em que essas novas tecnologias, esses novos devices surgem e acabam ainda não comumente popularizada ao paciente de utilização desse tipo de produto. Então, acho que essa realidade vai acontecer, tem acontecido de uma forma muito responsável, né? O que é positivo, né, por parte de todos, né? E eu acho que isso continua a expandir, sim, dentro daqueles produtos, é claro, em que podem ser aplicados em casa, podem ser aplicados pelo paciente, pode ser aplicado como uma home care e não necessitam da hospitalização propriamente dita, o que é também um grande benefício, né? Que você tira o paciente dentro do hospital para um tratamento mais confortável na sua casa. Rodrigo, na prática, né, o que você comentou tem muito a ver com essa necessidade de associar tecnologia com a humanização, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Então, por um lado, você tem uma distribuidora de medicamentos e especialidades que tem todo um aparato, né, necessário para operar a distribuição de medicamentos muito sensíveis, né? Mas, por outro, você tem uma rede do varejo sustentando a relação com o cliente, né? A relação com a ponta, que também é fundamental nesse processo, né? Então, acho que é interessante, legal. E, naturalmente, o movimento de redes do varejo rumo à área de especialidades é parte desse processo, né? A gente poderia se alongar por muito tempo aqui, mais horas conversando, mas, né, o tempo urge, mas só posso agradecer aí a tua presença e Panorama Talk segue de portas abertas. Obrigado pela presença, Rodrigo. Eu que agradeço a você, Leandro, ao Panorama Talks, à Abradimex, na pessoa do Paulo, a todos vocês por ter dado a oportunidade de ter essa conversa com vocês. Como eu estava conversando, o Brasil precisa de mais conversas como essa, né, para a gente se entender. Não só a distribuição, mas todo o ecossistema hospitalar e farmacêutico precisa ter mais conversas para a gente cada vez mais levar mais acesso ao paciente com uma entrega melhor, com benefício melhor para o sistema de saúde. Muito obrigado. Fala, assinantes. Agradecemos mais uma vez a vocês pela presença, por prestigiar o Panorama Talks. E fica a dica, siga o nosso canal no YouTube, ative as notificações e o Panorama Talks está disponível também no panoramafarmacêutico.com.br e nas nossas redes sociais.
Obrigado e continue por dentro aí de tudo que acontece no mercado de medicamentos e especialidades. Um grande abraço.